uma coisa básica aqui. Como eu tava falando pra você, como funcionam meus atendimentos, né? Meu canal hoje é o maior canal espírita do mundo, tanto em visualização, como em seguidor, como em outras Maior canal coisas. espírita do mundo? É verdade. Caramba. E assim, tá crescendo pra caramba, tá assim numa ascensão, graças a Deus, muito forte. E como é que funcionam nossos atendimentos, né? Eu faço assim, eu falo, ó, galera, vai ter encontro em Fortaleza. Tá. Por exemplo, tô usando Fortaleza porque realmente aconteceu há pouco tempo. Eu marquei na praia, no meio da praia, ninguém paga nada, não tem lista de confirmação, não precisa avisar antes, vai quem quer. E a gente atende as primeiras 100 pessoas. Tá. As outras que vão são atendidas pelos espíritos, mas não por mim. Aí distribui uma senha, a galera fica na fila, ela não dá nem o nome dela. Quando elas chegam para ser atendida por mim, a primeira coisa que eu falo para ela, antes dela falar, é um recado dos espíritos. E o recado sempre tem a ver. Sempre tem a ver, e uma coisa que não teria como eu saber. Então, por exemplo, pode falar do relacionamento, pode falar do trabalho, pode falar, por exemplo, esses dias tinha um cara que estava indo tomar bomba, e aí os espíritos falaram assim, você não pode tomar bomba. O cara tomou um susto, porque ele não tinha falado nada pra mim. E eu falei isso, né? Então sempre são recados que têm a ver com a vida deles. E pessoas que eu não conheço. Mas você vê um cara bombado. Não, sim. Aí Não. esse exemplo. Não, pode ser, por mas exemplo, assim... dele falar, eu acreditaria. Mas você falar assim- pra ele que é magrelo desse jeito. Né? Mas, por exemplo, sempre fala, principalmente de questão familiar, de filhos, que não tem como saber se a pessoa tem filho ou não, de empresas. E aí o que eu fiz? Como eu sabia que eu ia começar a participar desse podcast, porque na verdade, eu não tô nem aí se os caras acreditam ou não. O problema é deles. Se os caras não querem acreditar, mano, os caras que se dane. Mas como eu sabia que eu ia começar a participar de podcast, o que eu fiz no último encontro que eu fiz, foi em Goiânia, eu falei pro meu pessoal, vamos pegar testemunho das pessoas. Porque é importante a gente ter pelo menos uma referência. Eu tenho vários testemunhos, né? E aí no último encontro a gente fez, até anoitecer, porque depois anoiteceu, nós pegamos uns 40 depoimentos. E 100% deles a pessoa fala, ó, eu cheguei lá e ele falou coisas que não tinha como ele saber. Eu nunca conversei com o cara na vida e ele falou coisas que não tinha como ele saber. E isso tá num vídeo no meu canal, Espiritismo Raiz. Pode você olhar lá. mostrou aqui, Eu mostrei pra você. E você acha o seguinte, que o problema tá mal visto porque muita gente cobra? Exato, eu vou chegar nessa parte. Tá. Desculpa aí que eu falo demais, eu posso terminar Que aqui. isso, cara? Estamos só esquentando aqui. Então é o seguinte, aí outra coisa que acontece muito é que todas as pessoas que vão nesses encontros saem sem a dor. Se elas estão com dor, elas saem sem a dor. Embora muitas vezes algumas delas voltem, porque elas não têm o mérito para receber a cura. Nesse caso que eu te mostrei de Goiânia, um cara que tinha ido no encontro em Brasília um mês antes, ele foi curado de um problema no joelho, ele tá aí nesse vídeo. E ele fala, nunca mais senti dor. E nesse mesmo vídeo tem umas 4, 5 pessoas que falam que estavam com dor e que realmente a dor sanou na hora que eles chegaram lá, antes de falar comigo. Então, assim, mesmo que eu fosse louco, mesmo que as pessoas tivessem a tendência de se curarem sozinha, eu não conseguia fazer uma coisa dessa. É impossível fazer. Mas não é qualquer coisa que você cura também. Não, assim, pelo menos as dores na hora são curadas. Mas câncer, Aí eu vou. Não, mas muitas pessoas já foram curadas com o meu tratamento. Muita, mas muitas não. E aí eu tenho uma cirurgia espiritual que tá lá no YouTube, que as pessoas fazem, que é gratuita, obviamente, para fazer à distância. A pessoa nem precisa me falar, ela vai lá no YouTube e escreve Cirurgia Espiritual, Espiritismo Raiz, ou Eduardo Sabag. E aí ela segue o procedimento que é feito e muitas pessoas, se você ler lá, você vai ver que uma galera foi curada de um monte de coisa. Porque depende muito da fé da pessoa, da crença. Depende do mérito da pessoa. Né? Mérito? Às vezes a pessoa tem que passar por aquilo e a gente vai falar sobre isso. Tá, eu quero aí saber que entra a sobre expiação, né? Tá. E aí a pessoa passa por isso. Mas o que acontece é que nos meus encontros... Aliás, quem der dislike nesse vídeo aqui vai passar por expiação. Vão puxar o pé durante a madrugada. Exatamente. Vai tomar então, puxada de pé. Você já dava like aí. Você não quer... Deixou o like. Você gostaria de passar pela possibilidade... Você tá dormindo e sente uma coisinha puxando o seu pé. De maneira Nem a pau, velho. Se tiver com o pé descoberto, então, aí... Não, mas eu acho que o espírito só puxa quando o pé tá descoberto, né? Que é mais fácil, tá ligado? E eu durmo sem cueca às vezes, cara. Aí... Você deixa... Aí que tá, você deixa alguma coisa descoberta? É mais perigoso. Eu tinha medo quando era criança, cara. Eu dormia todo Eu tinha fechado medo assim também. Eu cara. morria de medo. Mas eu não era de espírito, era de demônio. Eu achava que o demônio ficava debaixo da cama, cara. Hoje em dia a molecada não tem mais medo do diabo debaixo da cama, porque a cama é box, né? Então não cabe o demônio. Já não cabe o demônio, tem que vir de outro lugar. Aí, então o que acontece? Todos os meus encontros são gratuitos. E aí eu já quero deixar claro uma coisa, porque tem gente que... Eu já vi gente falando isso também. Porque olha meu Instagram, que tem porte, que tem lanche, que não sei o quê. Porque eu realmente tenho grana, porque eu sou empresário. Então, tipo assim... Não vem daí o seu Não, dinheiro. não vem nada. Zero. Eu sou, tipo, eu ganho muito dinheiro. Ganho mais 500 pau por mês. Tenho empresas no Você mundo tem inteiro. lancha? Tenho lanche. Chama nós tenho- pra dar um quando que- rolê.
Fechou? Não, é que ontem a mulher escreveu assim. Não, mas fechou, porque a gente tem que Lógico. cobrar ao vivo Toda aqui. certeza, Acabamos de Quando falar vocês isso e quiserem. eu já Tá tô... lá em Balneário Camboriú. Fechou lá esses tempos, Quando vocês caramba. quiserem. Ô, caramba. Fique à vontade, tem uma casa lá. Ó, aí, mas é o seguinte, porque eu vi ontem uma mulher falou isso, falou O quê? assim, pra mim esse cara não pode ser espírita, porque ele tem uma lancha, ele tem um Porsche, ele tem não sei o quê. Porque tem aquela ideia da pessoa desapegada O total, cara tem que né? ser pobre, não. É. Tipo, eu não posso ganhar dinheiro e ter minhas coisas, sendo que eu não tenho, não tem nada a ver com espiritismo. Então, como que funciona nos meus atendimentos? Tudo é de graça. Tá. Eu não sou Márcia Fernandes. Nem aceita doação. Nem aceito doação. Tá. O que eu vou fazer depois com doação é um outro projeto que depois, se quiser, eu comento bom. aqui. Mas não vai ser pra mim o dinheiro. Ok. Não sou Márcia Fernandes, não sou Spock House, não sou Vandinha que cobram. Eu não cobro porque eu acredito que os espíritos superiores não trabalham com quem cobra, porque eles não precisam de grana. Então, obviamente, quando você cobra, você seleciona, tipo, pra você tudo bem, pra você não. E isso tá errado. Tá lá no último capítulo do Evangelho, penúltimo, no capítulo 26, que ele fala... Jesus mesmo fala, né, pros apóstolos, ó, vocês vão sair por aí, vocês vão curar a galera, vão tirar os demônios, vão fazer as coisas, mas vocês não vão aceitar nada. Então, e essa é a questão. Então, eu não cobro por causa disso. Então, eu não posso classificar. Infelizmente, tá cheio de espírita, picareta, que cobra, né, principalmente algumas federações que estão até fazendo. Eu sou assim, eu sou meio revolto com essas coisas, porque o espiritismo, ele foi realmente, vamos dizer, tá sendo deturpado pela Federação Espírita, que está alterando os livros. Ele está sendo deturpado por algumas pessoas que acham que tem que fazer congresso, cobrar 300 conto congresso. Os caras acham que é show, velho. Que é show do Lan Santana. Cobrar 300 reais um ingresso de um congresso, aí vai o quê? Vai, sei lá, 1.000 pessoas. Caramba. Então, imagina, os caras fazem quase R$1 milhão, e aí não dá nada para os palestrantes, porque palestrante não pode cobrar. Eu não faço nada que seja cobrado. Se tiver cobrado, eu não vou. Se me convidarem, eu não vou. Então, assim... É um absurdo isso, porque começa nessa palhaçada e aí acaba deturpando o espiritismo, vai ficar igual às outras religiões, que é uma palhaçada do Exato. caramba, que você vai lá e o cara quer saber da tua grana. Então o espiritismo não pode ter essa questão de cobrança, não pode vincular, porque o espírito do bem não precisa de grana, então ele não vai trabalhar para quem... Porque quando você começa a selecionar, você tem grana, você recebe, você não tem, você não recebe, putz, isso não tá certo. Isso vai contra o que o espiritismo fala. Inscreve aí nesse canal aqui que vos fala, dá o like aí nesse vídeo. Esquecemos alguma coisa, Jean? Não, é isso aí, mano. É isso.